Dando continuidade à nossa jornada, apresentamos Graziele Santos, psicóloga e mentora de carreira. Graziele apoia mulheres no processo de se encontrarem profissionalmente, construindo caminhos mais alinhados com a sua realidade e valores e possibilidades. Idealizadora do Raízes Desenvolvimento e Carreira, une sua formação em neurociência aplicada ao desenvolvimento humano e especialização em finanças para trazer um olhar prático, consciente e sustentável sobre o trabalho e o empreender. Neste encontro, ela nos convida a refletir sobre o empreendedorismo possível, aquele que respeita o momento da vida, amplia os horizontes e transforma o passo a passo de intenção em ação. Um olhar sensível e realista para quem busca construir novos caminhos. Empreendedorismo não é sobre perfeição. É sobre começar e construir um lugar que é possível para você. Eu sou Graziele Santos, sou psicóloga e mentora de carreira, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre empreendedorismo dentro de uma perspectiva possível. Dentro do meu trabalho, eu falo muito sobre carreira feminina, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano, mas principalmente sobre possibilidades, né? E é dentro desse lugar que eu quero te convidar aqui para dançar e construir esse saber juntos. Vamos lá? Empreender é transformar uma ideia em algo concreto. É basicamente a gente transformar uma ideia em possibilidades, né? É analisar o cenário. Poxa, isso aqui, as pessoas falam que eu faço bem, as pessoas gostariam que eu ofertasse, ou eu acho que eu faço isso muito bem. É organizar isso em recursos e gerar valor. Que pode ser através de um produto, de um serviço, de um projeto. As possibilidades aí são inúmeras. Mas o primeiro ponto é saber e sentir que essa ideia aqui pode ser transformada em um serviço, né? Em uma coisa que possa trazer retorno. E aí, não é sobre abrir um negócio necessariamente, mas é começar a construir um caminho que faça sentido para você. O empreendedorismo pode ser uma ferramenta de possibilidade porque ele te permite fazer escolhas. Você pode escolher sobre o que você vai trabalhar, com o que, para quem, sobre o que você vai construir, sobre o tempo que você vai ofertar. Ele te traz muita possibilidade de liberdade. E quando a gente tem liberdade, a gente se conecta com um lugar importante, principalmente dentro do campo feminino, que é o empoderamento. Que é quando você assume esse lugar de decisão, esse lugar de autoria, esse lugar de possibilidade, esse lugar de dona e construtora da sua própria história. Grazi, mas tem muitos desafios. Mas é possível. Lembra que a gente está falando aqui sobre empreendedorismo possível? E eu sei que os desafios são enormes quando a gente sabe a história do amoroso, né? A gente consegue ter dimensão mais ou menos de 1% dos desafios que vocês enfrentam por aí, que por vezes é do campo físico, é do campo de gestão de tempo, mas principalmente no sentido emocional. Só que o convite aqui é a gente sobrepor esses desafios, acolhendo, abraçando, entendendo, mas construindo possibilidade para além de. Um dos desafios que eu trouxe aqui é o que mais aparece, é gestão de tempo. Grazi, eu sou casada, eu tenho filhos, eu não consigo ter o tempo para isso. E quando a gente fala em tempo, gente, o dia não vai ter mais de 24 horas, não. É o que tem aí, não é sobre ter mais tempo, porque por vezes isso não é possível, é sobre, por vezes, organizar o tempo que já tem. É definindo prioridades, fazendo renúncias, trabalhando em bloco, usando a organização a seu favor, né? Que é um grande desafio. Então, por vezes, é usar bloco de notas para organizar o dia, agenda e fazendo o que é possível dentro do que é possível. Um outro aspecto que aparece bastante quando a gente fala sobre empreendedorismo é Grazi, não sei o que fazer, não sou boa em nada. E isso é uma grande verdade. Não é possível que você não seja boa em nada. Muito pelo contrário, você deve ser boa em muitas coisas. E aí, eu trouxe uma ferramenta aqui para te ajudar a enxergar no que você é muito boa e como é que isso pode se transformar em uma ideia de negócio e de empreendedorismo. A matriz SWOT ajuda a te enxergar 4 pontos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta que se usa muito na administração, mas que a gente pode usar aqui como recurso de enxergar potencialidades dentro daquilo que você tem aí de recursos.
Forças é o que você já tem hoje. Habilidade, conhecimento, experiência, tudo que você tem aí de repertório são suas forças. Fraquezas são coisas que você ainda precisa desenvolver, melhorar. Oportunidade é que o contexto te oferece agora. Demandas, contatos, pedidos, você pode olhar isso e vincular com suas forças, né? O que você faz de muito bom que pode se tornar uma oportunidade aí de negócio? E ameaças são coisas que podem dificultar esse seu caminho. Então, falta de tempo, insegurança, falta de recursos, são algumas ameaças que podem atrapalhar o caminho, mas que não vai convidar você a parar. Quando você coloca tudo isso no papel, você vai ter uma matriz que vai te ajudar a ter mais clareza e a direcionar esses caminhos. Empreendedorismo não é fazer tudo perfeito, é fazer com as condições que você já tem hoje. E muitas vezes ele se torna um lugar de resgate da autonomia, da autoconfiança, da autoestima e da sua capacidade de construir seus próprios caminhos. E o quanto isso fortalece você e sua família, né? Quando a mulher ela tá se fortalecendo enquanto pessoa, enquanto profissional, ela se fortalece enquanto mulher, ela se fortalece enquanto mãe, ela se fortalece enquanto indivíduo na sociedade. E isso é muito importante, que acontece através de diversas frentes, mas aqui eu quis trazer como um recurso importante que o empreendedorismo pode ofertar. Obrigada por me ouvir até aqui. E se eu pudesse deixar um convite, uma reflexão aqui, faça o que é possível nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Muito obrigada e contem comigo.